Oi, gente! Meu nome é Marília Bezerra, eu sou tutora de língua portuguesa do Projeto Fine. Queria pedir para vocês darem like nesse vídeo se gostarem, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perderem nenhum outro vídeo e acessarem o AVA, porque é muito importante que a gente se mantenha em dia com conteúdo para não ficar perdido mesmo, né? Nos estudos, porque em algum momento a gente vai precisar deles. Mas brincadeira, gente. Agora a gente vai continuar dando uma olhada nas orações subordinadas substantivas. E aí, mais uma vez, eu repito, né, que essas frases, elas são no exercício que foi colocado lá no AVA pela professora de Gleuba, mas elas estão aqui, né, bonitinho. Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver um pouquinho, nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas e as completivas nominais. Então, qual que é a diferença entre elas, né? As objetivas indiretas, lembrando da função sintática, elas vão exercer função de objeto indireto. O que é o objeto indireto? É o objeto que complementa um verbo por meio de uma preposição, certo? Então, eu sempre vou ter preposição. Então, são aqueles verbos que, por exemplo, eu preciso de quê? Então, eu tenho que ter uma preposição para ligar o verbo com o seu complemento. E aí, as completivas nominais, elas podem ter essa confusão, porque as completivas nominais, elas sempre vão ter preposição também. Aqui, ó, ficamos satisfeitos de que os alunos foram bem na prova. Então, nas duas eu vou ter preposição. Mas o que a gente tem que pensar? Cara, pensa no nome. Completiva nominal. Então, eu vou estar completando um nome, certo? Então, as completivas nominais, elas vão fazer complemento de nomes. Por exemplo, ficamos, esse aqui é o verbo, ficamos o quê? Ficamos satisfeitos. Agora, quem fica satisfeito de alguma coisa, né? Então, fiquei satisfeito de quê? De que os alunos foram bem na prova. E aí, essa é a ideia das orações completivas nominais. Elas vão estar completando um sentido de um nome, certo? Não de um verbo. Enquanto as objetivas indiretas, elas estão complementando o verbo. Então, por exemplo, aqui, ó. Não se esqueça de que as provas ocorrerão no mês de junho. Então, fazendo a perguntinha pro verbo, né? Não se esqueça. Não se esqueça de quê? De que as provas ocorrerão no mês de junho. Percebe que aqui, ó, eu fiz a pergunta pro verbo e aqui a pergunta ela tá sendo feita pro nome, porque as minhas perguntas do verbo aqui, ó, quem ficamos? Nós ficamos, sujeito desinicial. Nós ficamos o quê? Satisfeitos. A ideia do verbo tá completa aí, mas aqui o nome, ele precisa de um complemento, certo? Esse nome aqui. E aí, essa é a grande diferença. Por isso que eu acho legal a gente tratar delas ao mesmo tempo, pra gente entender que são coisas diferentes. Aqui, ó, eu tenho um verbo, mas quem tá sendo completado é o nome. E aqui quem tá sendo completado é o verbo. Aí, vamos só terminar a análise, mas é tudo nesse mesmo sentido. Então, os professores necessitam de que os alunos estudem bastante. De que preposição os professores necessitam? De que os alunos estudem bastante. Então, aqui, sujeito, verbo, predicado. É como se fosse isso, só que esse predicado é sujeito, verbo, complemento, né? Que o predicado começa com o verbo. Desculpa. Mas, assim, esse complemento, ele vai estar sendo expresso por meio de uma oração inteira, em vez de só um termo. Por exemplo, não se esqueça não se esqueça do amor, sei lá, alguma maluquice assim. Seria só um termo que faria o complemento do verbo, mas não se esqueça de que as provas ocorrerão no mês de junho, isso aqui é uma oração inteira. Então, os professores necessitam de que os alunos estudem bastante. Os professores insistiram muito em que os alunos estudassem bastante. Meu pai insiste em que eu preste o vestibular ao final do ano. Então, tá vendo, ó? Aqui eu sempre vou ter preposição, certo? E aí aqui entra um pouquinho da regência verbal que a gente viu, né? Que cada verbo vai ter uma regência, ou seja, vai exigir uma preposição diferente. E é isso, vocês podem dar uma olhada depois na gramática para conferir. Aí aqui, quanto às completivas nominais, né?
Ficamos satisfeitos de que os alunos foram bem na prova. Então, ficamos satisfeitos de quê? De que os alunos foram bem na prova. Tenho vontade. Então, eu tenho vontade. Eu tenho o quê? Tenho vontade. Mas vontade falta alguma coisa, né? Vontade de quê? De que meu filho passe no vestibular. Tenho aversão a que me contem mentiras. Ficamos orgulhosos de que você passou no vestibular. Estávamos convictos de que a prova seria no sábado. Então aqui, ó, todas eu tenho a separação da oração subordinada com a preposição, porque elas todas estão sendo iniciadas com preposição, mas elas todas estão fazendo relação com algum nome que veio depois do verbo. Então é como se isso tudo fosse o predicado, né? E isso aqui tá fazendo o complemento desse nome, porque aqui quais que são os sujeitos, né? Os sujeitos, eles estão todos ocultos. Então, são todos as iniciais. Nós ficamos, eu tenho, nós ficamos e nós estávamos, certo? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários. E qualquer sugestão também é super bem-vinda. Espero que vocês tenham gostado, mais uma vez. E lembrem-se que ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Tchauzinho!